Então, arbitragem, né, falando da lei, nós temos a lei aqui, que é essa aqui, que ela vem aqui, começou aqui em 96 e ela teve uma atualização aqui em 2015. Meio compositivo, forma extrajudicial de solução de controvérsias em direitos patrimoniais disponíveis em que as partes elegem um árbitro para dirimi-las. Direitos patrimoniais disponíveis, né, vocês poderiam falar um pouco o que vocês entendem sobre direitos patrimoniais disponíveis, que são aqueles direitos, né, que envolvem valores, né? O que não pode ser decidido na arbitragem? Família, crimes, né, pode ser levado para decidir aqui, né? Então, só o que pode ser levado é aquilo que envolve valor, né? São os patrimoniais disponíveis, sociedade, contratos, né, que envolvem valores, né? Então, dessa forma, você, né, vai contar com a ajuda de um árbitro, as partes elegem um árbitro, né? Vocês não precisam se preocupar em anotar, tá? Se vocês não quiserem, tá? Depois eu mando para vocês esse material aí, tá? Então, quando você vai para uma câmara arbitral, muitas vezes já está previsto no seu contrato de que você vai levar a sua demanda para uma câmara arbitral. Você pode já definir qual é a câmara, né, qual a língua, né, que vai definir, né, se pode ser inglês, pode ser português, pode ser espanhol, pode ser francês. Isso você define, se você tiver um contrato com pessoas lá de fora, você pode definir como vai ser. Pode ser feito aqui no Brasil, uma outra língua. Então ele é muito aberto, né, a questão da arbitragem no Brasil é muito aberta para você discutir isso. Né? O árbitro, qual a importância de você ter a oportunidade de escolher um árbitro? Né? Como que é no judiciário? Né? No judiciário você não escolhe o juiz, né? É o sorteio que vai. Aqui não, você pode escolher um árbitro. Né? Você escolhe um árbitro aqui, ó. Pega uma lista de árbitros, qual a especialidade dessa pessoa? Bom, ele é advogado, mas ele já atuou nesse caso. Então ele entende de uma matéria que envolva contabilidade, que envolve engenharia, pelo menos os aspectos gerais de um contrato que envolve engenharia, que ele pode ter mais habilidade naquilo. Ou você pode, para contratar um árbitro, precisa engenheiro. Indicar ele, um engenheiro, para ser o árbitro, ou um contador para ser o árbitro da questão. Né? Então, aqui você está livre para escolher o árbitro, né? Que é importante, né? Você pode ter duas situações. Né? Um árbitro, pode escolher um árbitro só, as partes definem um árbitro, ou então cada uma indica um árbitro e os dois árbitros vão indicar o presidente, que vai tocar o procedimento. Então é assim que funciona. Então as partes indicam, a gente escolhe o árbitro, o presidente, para tocar o procedimento. E aí vai. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para admitir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Confiança das partes, né, que você vê uma pessoa que tem um notório saber, fala, bom, eu confio nesse árbitro. Não que você conheça ele, amigo dele ou coisas desse tipo. Então, como eu disse, a figura de um árbitro pode ser único ou pode ser um tribunal, né, que é composto de 3 árbitros, sempre em número ímpar. Pode ser 3, 5, 7, mas obviamente para ter mais que 3 árbitros, eu nunca vi uma situação de mais de 3 árbitros. Então, da mesma forma que acontece no judiciário, um juiz, né, ele tem que ser o quê? Imparcial, né? Ele tem que ter independência, ele tem que ter competência, diligência e discrição, na verdade. Então, assim, isso é o que também se aplica para o juiz, se aplica também para o perito judicial. Né? O perito é aquele que é nomeado pelo juiz. E não sei se alguém já teve a oportunidade de ler a lei da arbitragem. Né? Algumas coisas. Então, assim, é um texto bastante curto, né? Vale a pena dar uma lidinha, né? Agora vocês vão ter facilidade de acompanhar. E, no caso aqui, estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham como as partes ou com o litígio que eles for submetido a alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento de suspeição de juízes. É aquilo que eu falei, né? Se for amigo, se for parente, se tiver contratos, se tiver negócios com a parte, se for inimigo da parte, você não pode, né, trabalhar. E elas têm, os árbitros têm o dever de revelar, né, sobre isso, se ele tem impedimento
ou não. Como isso acontece num tribunal arbitral? Quando você é indicado por uma das partes para atuar como árbitro. Vamos supor lá o Antônio Carlos é indicado por alguém para atuar como árbitro. Falou, Antônio, é o seguinte, tem aqui um caso, eu gostaria que você me dissesse se você pode atuar nesse caso aqui. Então ele falou, quem são as partes? A parte tal, tal. Posso. Aí o que acontece? A Câmara Arbitral manda um questionário para o Antônio, dizer, Antônio, você tem relação com uma das partes, você conhece alguém, você já atuou em casos semelhantes, e fala, você tem tempo de atuar como árbitro, isso não vai te atrapalhar, não vai demandar algum tipo de prejuízo, né, para o andamento do processo e tal. Ele vai responder o questionário e vai assinar, e aquilo é um documento que vai ficar com a arbitragem. Se alguém diz que alguém, por exemplo, que o Antônio Carlos já funcionou como um assistente, como um perito, ou teve algum tipo de relação com a parte, isso pode causar uma suspeição dele, né, e ele pode ser tirado do procedimento arbitral por conta disso. Por isso que é importante revelar isso aqui. Acontece? Pode acontecer. Mas geralmente quando você indica o árbitro, a parte contrária vai fazer uma pesquisa para saber quem que é esse árbitro, né, se ele já atuou, e às vezes aponta, não quero esse árbitro porque eu entendo que ele já, de alguma forma, prestou um tipo de serviço para essa empresa, ou para alguma empresa ligada, ou para alguém ligado com a empresa. Fernando, eu tenho uma dúvida. Quando cada parte indica no caso são 3, como que eu não consigo enxergar tanta imparcialidade assim? Porque se eu estou indicando um e a outra parte está indicando o outro, e ambos vão indicar o presidente, como que fica a imparcialidade? Então, a indicação do árbitro não quer dizer que você tenha negócios com o árbitro que você indicou. Geralmente você tem uma lista de árbitros que está no tribunal, na Câmara Arbitral, tem uma lista de 20, 30, 40 árbitros. Ou você pode, né, se a Câmara Arbitral permitir, indicar um árbitro externo. Sem ser daquele rol. Sem ser daquele rol. O presidente, no caso da Brasil-Canadá, obrigatoriamente tem que ser do rol de árbitros. Só que assim, se eu estou em litígio com você, por exemplo, eu quero indicar o Antônio Carlos, falei, como que eu cheguei no Antônio Carlos? Porque, vi que o Antônio Carlos é um profissional de respeito, vi que ele já atuou em casos semelhantes, que eu pesquisei sobre ele, mas eu não tenho nenhuma relação com ele. Então tá aqui, tá indicado. A outra parte obrigatoriamente vai saber quem que é o Antônio Carlos, se ele está apto aqui. Mas sempre a parte pode vetar, né? Pode, desde que justificado. Né? Então aí a própria Câmara vai verificar isso. Então, já que você não quer, então, ok, escolha outro árbitro. Aí vai chegar naquele que realmente atenda as duas partes. Né? Que eu estou indicando é aquele que entende que aquele árbitro que eu indiquei não vai atrapalhar de forma alguma, não vai gerar nenhum tipo de desconforto no andamento do processo. Uma pergunta, esses árbitros, eles necessariamente têm que estar cadastrados previamente ou listados nas câmaras? Depende muito da Câmara Arbitral. Tá? Tem Câmara Arbitral que vai exigir que o árbitro indicado seja do rol deles. Sim. Tem Câmara Arbitral que não. No Então, caso da Brasil-Canadá. Brasil-Canadá não precisa ser do rol, mas o presidente sim. Como os dois árbitros que foi indicado pelas partes tem que indicar o presidente, tem que ser número ímpar, então ele vai ser obrigatoriamente o árbitro da Câmara. Se for um árbitro único, tem que ser o árbitro da Câmara, e nesse caso específico da Brasil-Canadá. Como existem muitas e muitas câmaras, nem sei quais existem, mas são várias câmaras, algumas que, como uma empresa, né? Nasce e morre, de repente deixa de existir por várias questões financeiras, porque cumpre a função. Então é uma empresa, é um cartório que funciona como um negócio. Tá? E sobre essa lista, como eles incluem Para chegar na pessoas lista? na lista, isso. Olha, geralmente as pessoas vão lá, né, e pedem para colocar. Eu não sei exatamente se precisam pagar alguma coisa para estar nessa lista. Tá? Cada câmara funciona de uma forma. Se você, para entrar, você precisa da aceitação de outros árbitros, ou se para entrar você precisa pagar uma taxa. Cada câmara age de uma forma. Então, assim, pode pesquisar, assim, nos próprios sites mesmo da Brasil-Canadá, da Camargue, né, tem toda essa questão que envolve até da
da Brasil-Argentina, né? Sim. Câmara Brasil-Argentina. A Câmara Americana, A Câmara a Americana Fiesp, chama, aqui pertinho também. a Fiesp, né? Então cada uma tem, né? Agora, você pode estar no hall, né? Você pode estar naquele hall de 200 árbitros. Por exemplo, uma Brasil-Canadá, né? Você vê os árbitros que estão lá naquele hall, na lista, são especialistas em diversas matérias e o currículo dele está disponível. Tem alguns que falam 5 línguas, como o Alonso, falam 5 línguas. Aí você fica até intimidado, né, de colocar seu nome lá naquela lista, né, porque você vê, são advogados renomados, né, no meio, né, no judiciário mesmo, e que estão ali para atuar como árbitro, que é um grande mercado, na verdade. Na verdade é assim, a gente vai chegar até nos valores que eu preparei para vocês terem uma ideia. É basicamente advogado, então. Não, A maior parte é formada por advogados nas câmaras arbitrais. A maior parte é. Mas tem vários outros tipos de profissionais. Tem engenheiros, tem computadores, tem economistas. Necessariamente não quer. Tem até, como a lei de arbitragem não fala que o árbitro precisa ser formado, precisa ter registro em conselho de classe, nada, são as pessoas que têm notório saber. Você pode pegar, de repente, um presidente de uma empresa que virou consultor. Ele se aposentou e virou consultor, mas ele não tem uma especialidade em determinada área, não é formado naquela área, mas ele conhece muito bem do assunto. Então, é o notório saber. Por isso que a lei da arbitragem ela agrada muitas pessoas. Né? E você pode escolher o árbitro que vai atuar na sua causa, pelo conhecimento dele. Aqui que o árbitro foi equiparado aos funcionários públicos para efeitos da legislação penal, então assim, se fez coisa errada, obviamente, você vai responder penalmente aqui sobre aquilo. O árbitro é o juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação do Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Que o árbitro deu a sentença, aquilo lá virou um título executivo. Ele não pode, você não tem como mudar aquilo. Não recorreu ao judiciário. Não pode, a não ser que tenha alguma outra questão de fraude, uma questão que chama atenção, que é muito raro acontecer. Acontece, se pesquisar, a gente vai achar algumas questões Que possa anular que possa anular aquilo. Pode alegar uma série de coisas. Você vai ver gente entrando no judiciário pedindo para anular a sentença que não está de acordo, mas só que ela não cabe em recurso. Então, se é homologado, virou sentença. O judiciário reconhece isso. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, né, se for único, ou por todos, se for válido. Então, assim, a arbitragem começa quando as partes aceitarem o árbitro, ou os árbitros. Então, aí começa o procedimento arbitral. Então, assim, a parte aceitou o Antônio Carlos, me aceitou, e a gente indicou a senhora como presidente. A partir daí começou a arbitragem. O que a gente vai fazer? Instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou tribunal arbitral que há necessidades explicitais que estão dispostas na Convenção da Arbitragem, será elaborado juntamente com as partes o adendo firmado por todos. O que a gente faz nesse caso? A gente chama as partes, tá lá os 3 árbitros, tá uma parte aqui, uma parte ali, vamos começar o procedimento arbitral. Vamos aqui definir quais os limites da discussão, o que a gente vai discutir. Não adianta querer entrar na polêmica, a arbitragem não é válida, a arbitragem não seguiu isso. Vamos falar, olha, já chegou aqui. Se chegou aqui é porque todo o caminho foi percorrido. A mediação já foi percorrida, já tentou fazer a mediação, não deu certo. Então a gente chegou aqui, agora a gente vai tocar o procedimento. Quais são as suas alegações? Minhas alegações são essas. Você é culpado, você me deu prova disso. Quais são as suas alegações? As minhas são essas. Você é culpado, eu não sou culpado, mas você que é culpado. Tá, então vamos definir aqui as datas das audiências que vão seguir o procedimento. No dia tal, nós vamos definir que vamos escutar vocês virem aqui e defender o ponto de vista depois de mandar as peças de alegações iniciais. Vocês vão fazer as alegações iniciais, o tribunal vai receber, as partes vão falar sobre as alegações uns dos outros e a gente vai chamar as pessoas para falar sobre aquilo. Nesse momento também pode ser definido que vai ter testemunha técnica. Posso chamar minhas testemunhas, pode ser gente da empresa ou pode ser testemunha técnica. O que é a testemunha técnica? É um profissional que eu contrato para falar sobre determinado assunto. Posso contratar um perito, posso chamar o Alexandre, assim, tem uma situação aqui que eu gostaria que você falasse, fundamentasse contabilmente
como ela está, né, me trouxesse elementos para dizer que a contabilização disso aqui é incorreta, ou se foi contabilizado, o que faltou, se determinado documento é válido. Né? Então, eu vou chamar você e vou preparar você para aquela audiência, porque todos vão perguntar para o Alexandre. A parte que contratou ele, a parte que é contra a parte que contratou o Alexandre, e os árbitros vão perguntar para o Alexandre determinadas coisas. Então, você vê que, diferentemente do que acontece no judiciário, quando você é chamado para falar, só o juiz pergunta, né, e a parte pode até pedir para o juiz perguntar, e o juiz pode dizer que não. Na arbitragem, não, você está livre para fazer pergunta diretamente para o perito ou para a testemunha técnica. Você falou de novo do perito aí, pergunta. Então, assim como no judiciário, na arbitragem você pode contratar peritos para que possam avaliar e apresentar os seus laudos técnicos. Sim. Perito esse que será essa pessoa interrogada, que vai Sim. justificar. Tem duas situações, a gente vai chegar aqui. Que é exatamente essa parte. Poderá o árbitro, ou o tribunal arbitral, tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias. O que é interessante, tudo isso aqui está na lei. Né? Você segue esse roteirinho da lei. Né? Aqui, quando você fala de perícia, engenharia, né? Eu posso... Assim como no judiciário, assim, você pode ter qualquer só tipo que de a perito. diferença, por exemplo, do judiciário, que está mudando um pouquinho agora, com no Código de Processo Civil, é que eu posso chegar com o meu adversário e falar, olha, vamos fazer isso, cada um contrata uma testemunha técnica, um assistente técnico, e vão discutir a questão entre assistentes técnicos. A gente chama eles aqui em audiência e vamos discutir aquilo. Isso é muito comum acontecer em arbitragem. Eu não indico, a gente não quer indicar o perito. A gente não quer nomear perito. Ou, cada um pode indicar o seu assistente técnico, né? Vai chegar um momento que eu tribunal, aqui precisa de perícia. Vocês estão de acordo em fazer perícia? Estamos de acordo. Então, vamos nomear um perito. O tribunal, vocês podem indicar, em comum acordo com o perito, ou o tribunal pode indicar. Geralmente, as partes tentam indicar em conjunto o perito, ficam lá, o que você acha desse? O cara lá peticiona. O que você acha? Ah, não concordo, gosto desse aqui, que eu acho que não fez um bom trabalho ali, ou acho que também não vai funcionar aqui. Então vem, o que você acha desse, desse e desse? Ah, não concordo também. Né? Aí o outro, e esse? Não concorda? Não, chega. Eu vou nomear um perito aqui. Eu vou nomear um perito e acabou a briga, aí vocês digam se concordam ou não. Senão não anda o processo. Então essa questão da celeridade aqui. Falando agora da sentença arbitral, né, que será proferida no prazo estipulado pelas partes, que é quando começa aquela questão de você, só voltando aqui, quando a gente fala aqui quando a gente vai junto com as partes, né, falar sobre como vai ser o andamento da arbitragem. Então, lá a gente fala também o prazo que vai ser estipulado pelas partes aqui, para dar a sentença. Isso aqui eu não vejo funcionar muito bem, porque as arbitragens que eu acompanhei já estão há mais de 2 anos em andamento. Óbvio que deve ter arbitragens que são resolvidas em 6 meses ou até menos, dependendo do tipo de situação que está sendo discutida. Pode ser uma questão de direito, de contrato, muito mais fácil, você tem que pedir provas. Quando você entra na parte de provas, obviamente esses prazos têm que ser elásticos, porque olha a dificuldade que você tem. Para nomear um perito, a parte pode concordar, e nesse não concordar, os prazos vão se estendendo. Você não concorda, não. Mais 10 dias para indicar o outro. Não concordo. Mais 10 dias para indicar o outro. E aí vai. Indicou? Tá, então, perito, vamos fazer o seguinte, estima seus honorários. Aí você tem toda a discussão também que envolve honorários. Então, isso demora um pouquinho. Aí chegando na parte da sentença arbitral, né, que a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. Esse ano condenatório constitui título executivo. Aquela parte que a gente falou lá, o árbitro deu a sentença, não tem choro. Inclusive, quando você, no seu contrato, você põe que tem uma cláusula arbitral, você não pode levar para o judiciário.
você levar para o judiciário, vai ser certamente indeferido seu pedido na inicial. Você vai lá, recolhe custas e tudo, quando chegar na mão do juiz, o juiz olha o conto, opa, peraí, cláusula arbitral? Não, então não é aqui no judiciário. O que acontece? Perde seu dinheiro, né? Imagina uma causa que teve que depositar lá algumas dezenas, né, R$1.000, alguma coisa assim. Para uma causa você acaba perdendo dinheiro e tempo também. Aí essa parte que é interessante, quando a gente fala aí da Câmara, cada Câmara define as custas dela. Então você tem a Brasil-Canadá, você tem a Camargo, você tem a Ancham, você tem a Fiesp, cada uma delas tem uma tabela de honorários e de custos. Então ela vai definir no regulamento dela quais são as taxas de administração, do honorário dos atos, etc. Até trouxe, até para circular entre vocês deram uma olhada nos regulamentos, nos códigos de ética das câmaras. Isso aqui é meu também, depois você devolve. Mas isso está tudo no site dessas empresas aí, das câmaras arbitrais. Então, ela define em seu regulamento quais são as custas, com exceção dos honorários de peritos. Isso não está definido. Isso, cada caso é o caso, então acho nada mais justo, né, do que você poder estimar os seus honorários, né, quando você pega uma causa, que pode ser uma parte pequena, uma parte bem relevante da causa. Né? Então, seus honorários, né, vai depender da sua visão. Quanto que você vai cobrar? Bom, cada um tem seu preço. Né? Cada um tem sua estrutura, sabe quanto tem que cobrar e assim funciona. Então, um pouco ruim de ler, vamos ver se eu consigo ler. Então, essa aqui é da Camargo. Você vê a tabela da taxa de administração, não é barato. Não é barato para causas pequenas. Se você olhar dessa forma aqui. Então, inicialmente, de 0 a R$200 mil, a taxa de administração é 4,5. E na última aqui, que é de R$100 milhões, o valor das custas são 104 mil, mais 0,2% sobre o que exceder os 100 milhões de reais. Então, você vê que você começa a ficar assustado, né? Mas grandes empresas, grandes contratos, não merecem estar no judiciário, como a gente vê, esse atraso todo que impacta na vida da empresa, na vida das pessoas. Então, tem que ser levado para cá mesmo. Principalmente os contratos de empresas que vêm de fora investir no Brasil, eles exigem que vá para a Câmara Arbitral, porque eles têm uma maior segurança de que aquilo vai ser cumprido. Ainda mais com a lei hoje no Brasil, que a gente sabe que não tem recurso, julgou, virou título executivo, isso é excelente para as empresas, né, que estão vindo investir no Brasil. Aqui falando do honorário dos árbitros. Né, então, mesma forma, se uma causa de R$200 mil, o valor do árbitro, obviamente R$200 mil para levar na Câmara Arbitral, deve ser uma situação bem simples de se resolver. Né? Então, 5 mil, né, começa lá. Aí aqui de 500 milhões para lá, nós temos aqui R$350 mil. Tá bom para você, gente? R$350 mil. Mais 0,01% sobre o que exceder os 500 milhões de reais. Mas limitado ao valor máximo de 500 mil. Tá bom? O que mais? É um belo honorário, né? Vamos dizer assim que se você atuar numa causa dessa, né, é bastante interessante. Aqui eu trouxe também da Brasil-Canadá, que é um pouquinho diferente. Nós temos aqui das taxas de administração, né? Então, até 4 milhões de reais. Então você vê que já muda um pouquinho. Vamos pegar um pouco a camada. Ela tem 200 mil. Na Brasil-Canadá, ela fala até 4 milhões. Então já não. Se você tiver uma causa de 200 mil reais, você não pode colocar na Brasil-Canadá. Já não vai valer a pena, né? Então, aí o último aqui, que é acima de 1 bilhão de reais, no horário do árbitro 156 milhões, né, com 0,005% do valor superior a 1 bilhão de reais. Tem uma calculadora que você entra no site, você começa a fazer a conta de como que é bem interessante. Estou falando das custas aqui, tá? Aí dos honorários dos árbitros, até 2 milhões, 75. Então você pega 50 mais 75 dá 125, já não vale a pena uma causa de 200 mil reais lá. Né? Então, tem que escolher muito bem a Câmara que você quer levar a sua demanda. Se você quiser vai discutir um valor
pequeno, então você tem que procurar uma câmera que se encaixe no seu bolso. Agora, você está discutindo já numa faixa dessa de 2 milhões, aí opa, então